Piracicaba, uma cidade mais que centenária, dona de uma história e uma trajetória dita brilhante. É claro que cheia dos seus altos e baixos, precisamos, claro, ser realistas, mas esses pontos não tiram a glória desta cidade que se construiu pelos seus esforços e pelos habitantes que aqui foram se aglutinando para formar este grande centro urbano que nós vemos hoje, nós encontramos hoje. Portanto, a pergunta que é necessária ser feita é como que essa cidade se expandiu a tal ponto, como que desenvolveu ou como se desenvolveu de forma tão grande, tão extensa, em área mesmo, propriamente dita, nesse período. Quem foram os responsáveis por dar a essa cidade esse direcionamento que hoje nós encontramos? Que, claro, a partir de, ou pelo menos os 253 anos que esta cidade possui, quais foram os pontos e como eles foram construídos? Bom, para que nós possamos entender melhor essa parte, tomei a liberdade de fazer algumas anotações. Precisamos entender que houve 3 grupos que foram muito importantes nesse desenvolvimento até os dias de hoje, nesses 253 anos que Piracicaba tem. Os índios paiaguás são o primeiro grupo que se tem notícia ou que se tem registros habitando esta região como hoje conhecemos pelo nome de Piracicaba. Ou seja, a terra que aqui se encontra já era habitada, ou pelo menos tem evidências de pessoas, desde 1693. Então, a princípio, os índios são ou eram os habitantes primeiros desta região onde se desenvolveria depois a cidade de Piracicaba. Em um segundo lugar, o segundo grupo, depois de um grande tempo, são os negros, trazidos, escravizados, infelizmente, para trabalhar nos engenhos ou no engenho central da cidade de Piracicaba, nas plantações de cana-de-açúcar. Um fato histórico é que neste período de escravidão, onde os escravos atuaram dentro do cenário piracicabano, Piracicaba era uma das cidades do interior paulista com o maior número de escravos. Infelizmente, isto é um dado que é de certa forma triste, apesar da conjuntura que se tinha na época, já que falamos dos anos de 1653 em diante, até culminar nesse ponto da escravidão atuante dentro do cenário da cidade de Piracicaba. O terceiro grupo, muito distinto dos 2 primeiros, foram desembarcando ou vieram imigrados dos seus países, praticamente da Europa em si, vieram para Piracicaba a partir de um programa, por assim dizer, do governo, chamado Imigração Brasil. Então nós temos, na segunda metade do século XIX, imigrantes italianos, espanhóis, alemães, japoneses e árabes. Uma grande concentração de pessoas de outros países para dentro da cidade de Piracicaba, o que acarreta em um crescimento econômico, em desenvolvimento e um desenvolvimento urbano muito necessário. Dentro desse ponto, com o desenvolvimento econômico, os que vieram para cá em busca de melhores oportunidades de vida acabaram que de algum modo se apegando a esta terra e não só desenvolveram as suas vidas como queriam, claro, com exceções de muitos, mas os que conseguiram êxito, que lograram êxito dentro da cidade de Piracicaba, não retornaram aos seus respectivos países de onde vieram, porque tomaram gosto pela terra, pela cidade e pelas pessoas que aqui se encontravam e com quem fizeram muitas amizades e se desenvolveram, deixando raízes não só suas, mas dos seus parentescos que ficaram para a posteridade. Então, Piracicaba é,
por assim dizer, uma síntese de 3 grupos de pessoas, formado pelos índios primeiramente, depois pelos negros e por último pela fragmentação de um grupo europeu vindos para cá em busca de uma melhor oportunidade ou qualidade de vida, o que acarreta de maneira benéfica em um desenvolvimento urbano, econômico para a cidade de Piracicaba, que acabou, de certa forma, ainda bem que benéfica, se desenvolvendo, apesar dos seus altos e baixos, que todas as cidades se encontram, mas acabou desenvolvendo-se de forma ao nível que nós encontramos hoje, sendo uma das principais cidades do interior paulista no cenário econômico, desenvolvimento urbano, entre muitos outros aspectos cívicos e políticos.